Então, gravando. Então, a gente vai corrigir a gramática. Ah, tudo bem. Diz para ele que a prof vai gravar, tá, Miguel? Diz para ele que a prof já tá gravando. Depois ele vê a gravação, né? Isso, e eu vou dar o gabarito também, tá? Para quem não conseguir pegar alguma questão, tá, gente? A prof tá largando sempre junto com a gravação o gabarito com as respostas, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar na tela as páginas da gramática e a gente vai corrigindo. Hoje Pode é falar. 2 períodos. É um período sempre, amor, de videoconferência. A página é página 62. 62. Tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Abrir. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, essas páginas, elas retomavam questões gramaticais, não, questões ortográficas, que são importantes e que a gente, de vez em quando, se pega na dúvida, né? Se aquela palavra escreve com G, se escreve com J, o mesmo acontece com S e o Z, né? O C cedilha, se é C, se é C cedilha, se é S. A gente, às vezes, tem dúvidas sobre a ortografia das palavras. E isso é muito normal. Não é eu não sei como escreve aquela palavra. Acontece comigo que às vezes estou escrevendo alguma coisa, uso uma palavra que eu não seja muito do meu cotidiano, às vezes eu também tenho dúvida. E para isso existe dicionário, gramática para a gente pesquisar, tá? Isso é natural. O importante é a gente estar atento, né? Na hora de escrever um texto, revisar esse texto, principalmente agora que a gente está usando as ferramentas, né, do Word, ou então os documentos do Google, quando fica lá um risquinho vermelho embaixo da palavra, é porque há algum problema ortográfico ali. Nem sempre o computador está certo, tá? Às vezes ele comete erros também. Mas ortografia ele sabe bem. O que ele não sabe muito bem, às vezes, é concordância. Se eu coloco num tempo verbal, ele entende que é outro. Isso, às vezes, ele erra. Mas ortografia, ele sabe muito. Dá para confiar nele, tá? Então, bem importante, quando vocês estiverem escrevendo... Pode falar. Só antes de tu começar, sobre o relato pessoal que tu mandou ontem, eu acho, ou hoje, eu não me lembro. Pode te mandar por documentos ou tem que fazer pelo computador? Ai, não me lembro o que eu botei na tarefa. Alguém lembra o que eu botei na tarefa? Eu acho que era para fazer no caderno. Só no caderno, Arthur. Sim, Tá você colocou no caderno. Tá, agora eu me lembrei. Ô, Arthur, é que é muita tarefa de turmas diferentes, tá? Então, assim, Arthur, tu faz só no caderno, depois a prova vai pedir para digitalizar, mas em outro momento. Agora tu vai fazer só no caderno. De lápis, bem tranquilo. Tá, Arthur? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Hã? Página é mesmo? Eu tô na página 62. Tá? Então, diz assim, ó. Tem um textinho ali com alguns problemas ortográficos e ele pede, na letra A, ele diz assim, que palavras desse texto fogem à norma ortográfica da... Ai, deixa eu aumentar um pouquinho, que tá... eu sou golpe, né? Para, Chica, de latir. Ai, cachorra chata. Que palavras desse texto fogem à norma ortográfica da língua? Como elas deveriam ser escritas? Vamos ver. Pode falar, Sofia. Eu pus uma opção, mas sei que não é a única. É que o masculino e feminino precisariam estar no plural. Tá, essa é a resposta da B. Na A, tu tem que escrever que masculino, tá escrito masculino e não masculino, e feminino não feminino. É o erro na escrita dessas duas palavras, tá? Então, a resposta da letra A é masculino, e aí o certo, né? Ele pede para tu colocar o certo, masculino, e feminino, feminino. Prof, achei outro também. Não, O salão eu não em ouvi cima quem fez tá a sem pergunta acento... agora. O Eduardo, Não o tô salão em conseguindo cima ouvir. tá com... De novo? Outra pessoa fala comigo só para ver se é só essa pessoa ou se é o meu. Tá ouvindo, Sora?
Sora, Sora, Sora. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Ah, eu vou ter que sair e entrar de novo. Ele segue gravando, será? Eu vou sair e vou entrar, só um pouquinho. Estão me ouvindo? Sim. 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 Ah, tá. Helena, voltei. A Helena estava me mandando mensagem aqui. Voltei. Sofia, Oi. Caiu, Ana né? pediu para avisar que a internet dela tá ruim e ela não vai poder participar. E aqui Tá bom, que tudo bem. faltou luz, mas voltou. A minha também tá ruim, né? Vocês viram, já caiu 2 vezes. Eu vou fazer assim, ó. Eu não vou compartilhar o documento, porque daí ele exige mais coisas e aí fica mais fraco ainda. Eu vou falando e vou lendo, pode ser? Vocês acompanhem aí comigo. Então, a letra A, vocês chegaram a pegar a letra A? Sim, mas, prof, eu achei, em vez do masculino e feminino, eu também achei outro. O que tu achou? O salão tá sem o assento. Tá sem o tio, né? Sim. Isso, o tio não, a gente não chama o tio de acento, tá? O tio é sinal de nasalização, é sinal de que o som tá saindo aqui pelo nariz. Então a gente vai dizer que pode ser, pode colocar isso, tá? Tá certinho. Então, na B, que outro tipo de problema você identifica nesse texto de acordo com a norma padrão? Aí era a resposta que a Sofia tinha dado, a falta do plural, né? Cortes masculinos e cortes femininos, deveria ser, né? Ô, Sora, eu coloquei praticamente a mesma coisa, só que eu coloquei não dando exemplo, falando. O adjetivo não está concordando com o substantivo. Perfeito. Pode dizer isso? Claro, super linguista, adorei. A Prof, número eu 2. coloquei que ele não fez a concordância de número. Muito bem, Dudu, que lindo. Adorei essa resposta. É isso aí. Muito bem. A 2 não dá para fazer, acho que até alguém me perguntou sobre a 2. Ó, a Helena conseguiu. A 2 não dá para fazer porque o texto não aparece na gramática. Foi um erro ali de, sei lá, de produção. Então vamos agora pular para a 64. Estão comigo? Página 64. Ai, gente, liga os videozinhos aí para eu enxergar vocês. Eu gosto tanto. Eu tô vendo só o Arthurzinho. Eu posso enxergar vocês um pouco. Então, ai, obrigada, Matheus, Sofia. Ai, que bom. Ai, é melhor, assim é melhor. Dá um acalanto pro coração. A número 1, então, da 64, diz assim, ó. Capaz, Helena? Tô aqui para isso, amor. Diz assim, ó, observe a grafia dessas palavras. Digestão, digestivo, indigesto. Você sabe o que é indigesto? É uma coisa que não dá para digerir direito. Que não cai. Que não cai bem no Isto! estômago. Oi, Juju! Isto! Que não cai bem no estômago. Muito bem. Então, ele diz ali na letra A. Na grafia dessas palavras, a diferença quanto à escrita do som G. Não. Todos têm o mesmo som e escrito com a mesma letra, certo? Todas estão com G, digestivo. Então, não há diferença. Letra B. Que princípio ortográfico você deduz dessa observação? Então, quando a gente vê que digestivo e indigestos, que são palavras que vêm de ingestão, são escritas com G, todas com G, a que conclusão a gente chega? Quando a palavra primitiva for escrita com G, a derivada também deverá ser escrita com G. Muito bem. Então, uma palavra que dá origem a outras, a gente chama de primitiva, né? Muito bem. E a derivada, essa que vem dessa primitiva, ela vai ser parecida com essa palavra. Então, ela tem que parecer também na escrita, certo? Então, se digestão era com G, todas as palavras que eu criar a partir dessa serão com G também, tá? Essa é a regra.
Muito bem. 2. Com base no princípio ortográfico que você deduz, complete as palavras a seguir com G ou J. Ai, que difícil. Todas as palavras são escritas com que letra ali? G. G. Era G. questão muito difícil essa aqui. Nossa, tudo é com G, porque mensagem é com G, agitar é com G e ágil é com G, logo tudo que vem dessas palavras será com G. Todos os derivados vão ser com G. Muito Você tem que bem, levar em consideração a letra B ali de cima. muito bem, é isso mesmo. Então, olha só, o que eu quero, o que quer dizer isso? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que às vezes, se a gente não tem certeza da escrita de uma palavra, a gente pode tentar lembrar de outra palavra que tenha como se fosse uma versão parecida dela, para ver com que letra se escreve. Se eu me lembrar dessa, eu escrevo as outras. Então, é uma questão de memorização, tá? É isso que ele vai dizer agora na sequência, ó, a gramática vai dizer. A Helena tá caindo, né, Helena? Não te preocupa que a prof está gravando. As dúvidas sobre o emprego da letra G e J são comuns em nossa língua. Isso ocorre porque antes do E e o I, as duas letras podem representar o mesmo som. A Alice, a minha filha Alice, ela está aprendendo a ler e escrever, ela está no primeiro ano, né? Então, quando tem esse som, ela sempre acha que é o G. Ela nunca acha que é o J, porque ela aprendeu primeiro o som do G, né? Então, ela acha que sempre G. É G, né, mamãe? Não, filha, essa palavra é com J. Mas o som é o mesmo, né? O som é igual. Como em gesto e giló, por exemplo, o som é igual. A J é igual. Em caso de dúvida, convém consultar o Senhora, e o dicionário. seu foninho do Google? Não entendi, Yasmin. Senhora, e o seu foninho do Google? Ah, gostou? Eu ganhei do meu cunhado. Em caso de dúvida, convém consultar o dicionário. Algumas orientações ortográficas, porém, como a expressão pelo princípio que você deduziu na atividade anterior, podem nos ajudar a empregar adequadamente. Então, quer dizer assim, não precisa decorar uma regra, mas a gente pode usar essa regra, essa ideia, essa hipótese, para várias outras dúvidas que a gente tem na língua. Se uma palavra é escrita de uma forma e uma outra palavra nasceu a partir dela, logo a escrita vai ser igual, né? O uso dos sons serão parecidos. Daí depois vem uma lista, ó, com as possibilidades. Então, emprega-se o G. Nas palavras. Ah, desculpa, meu amor, 64, Miguel. A prof está lendo. Nas palavras derivadas de outras, que já apresentam o G, isso que a gente acabou de ver. Geralmente nas terminações agem, igem e ugem, com esse em no final. Então, eu vou ter também o uso do G. Algumas exceções, a língua portuguesa ela tem esse traço, né? Ela traz uma regra e várias exceções. A língua portuguesa não, a gramática. Ô, senhora, tá travando muito pra mim, senhora. Para alguém mais eu tô travando? Deve ser a internet dele, porque a Não, voz senhora. é muito travada pra mim. É a dele, ó, ele caiu. Então, vou voltar, vou continuar. Ai, hoje tá difícil com essa chuva, né? É por isso. Onde é que eu tô? Nas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Então, aqui também eu vou ter sempre esse gio no final, né? Colégio, esse gio, a gente vai ser escrito com G. Emprega-se a letra J, olha só. Em palavras de origem árabe, indígena ou africana. Oi, Alice, tô te vendo. O Fred eu também tô vendo, o Mateuzinho também. Prof, como é que eu vou saber a origem da palavra? Isso é impossível. É difícil mesmo, eu também não sei, eu tenho que pesquisar. Mas a gente vai descobrir, quando a gente escreve com J, que talvez essa palavra tenha uma origem nesse lugar, né? Então é legal para conhecer a etimologia. Tem uma coisa também que Fala aí, eu tenho uma mania que quando eu tô com dúvida, eu conheço a palavra, não lembro se ela é com G ou com J, eu escrevo ela uma embaixo do outro com os dois jeitos e vejo qual que me parece mais familiar. Isso, Yasmin, boa. Arthur, eu tô na 64 ainda. Eu também faço Tá isso, todo Yasmin. perdido nas páginas. Eu escrevo a palavra, porque a minha memória é visual, a tua deve ser também. Então, quando eu olho, eu me lembro, não é com S ou não é com Z. Aí eu vejo, fica esquisito, né, no olhar. Isso mesmo, boa, boa. Fica estranho. Muito bem, isso mesmo. Vamos usar o J nas terminações de verbos, ó, em algumas conjugações. Arranjar,
por exemplo, vai ficar sempre com J. Todas as conjugações dessa palavra. Nas palavras derivadas de outras, que já apresentam J, que é o mesmo caso lá do G. Então, cereja e cerejeira, se cereja com J, cerejeira vai ser com J também. Loja, lojista. Cerveja, cervejeiro. Tudo vai ser com J, tá? Em terminações age, laje, traje. Também vai ser usado o J. Agora nós vamos para 65. Estão comigo? Tudo certo? Sim. Ótimo. Então, começa com uma dúvida que a gente tem muito, né? Que é o uso do viagem. Mas é viagem com G ou é com J? E aqui, a dedução que a Yasmin e eu fazemos escrevendo não vai funcionar, porque existem as duas possibilidades. Fala, Sofia. Eu acho que eu sei como descobrir. Então, me diz, vamos ver. Não sei exatamente. Que o viagem é de viajar e o outro viagem é tipo... E viajar é com J. Então, se a gente vê ali viajar com J, o viagem de viajar é com J também. Calma aí, vamos ver. Olha o que diz ali a gramática, eu vou ler para vocês, ó. Diz assim, ó. Não confunda viagem com J, é do verbo viajar. E viagem com G é um substantivo. Então, se eu disser assim, vou fazer uma viagem, é com G. Agora, se eu disser, vamos viajar, aí é com J, porque é o verbo. Então, quando eu tenho o verbo, é com J. Quando eu tenho o substantivo, é com G. O que significa isso? Que aqui a ortografia, ela está relacionada ao tipo de palavra, a classe gramatical daquela palavra. Então, quando eu falar da coisa, a coisa, viagem, eu vou usar com G. Quando eu estiver conjugando o verbo viajar, eu vou usar com J. Entenderam? Ali tem um exemplo, ó. Talvez meus amigos viajem com J em julho para a Europa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Sim. E depois tem, eles planejam uma viagem, aí com G. Então, quando é uma coisa, quando é a coisa viagem, é com G. Quando é o ato de viajar e aí a ação, o verbo, é com J. Certo? Essa número 1 eu vou pular, eu vou direto para 2, tá? Diz assim, observe a grafia das palavras. E aí eu tenho várias palavras escritas com J ou G. Depois diz assim, ó, com base no quadro acima, complete adequadamente com J ou G as palavras. O que foi feito aqui? No quadrinho verde, amarelo, sei lá, para mim é verde, aparecem palavras primitivas. E na lista abaixo, as palavras derivadas. Então, se tu olhar lá no quadrinho a primitiva e ela for escrita com J, a derivada será com J. Se tu olhar e ela for escrita com G, a derivada será com G, tá? Então, vamos só confirmar, vamos ver se vocês chegaram nessa conclusão na hora de fazer. Tem que sempre levar em consideração a leitura do exercício. Quem saiu tacando G e o J ali e não leu, vai errar. Tá? A dica está no próprio exercício, tá? Então, eu vou lendo a palavra e vocês vão me dizer se é com G ou J, pode ser? Desajeitado. J, porque vem de jeito. Isso que é com J. Rejeitar. J. Joja. Egípcia. G. G, de Egito, né? Isso. Varejista. J. Sujeira. Botei G. Nossa. Mas vem lá, ó, de sujo. Sujo e sujeira. Todos são J, eu leio G, mas ok. Jejum. J. Dois J's. Gorjeio. J. Agenda. G. G, meu Deus. Agenda. Agenda de agendar com G.
Rigidez. G. G. Laranjeira. J. J de laranja. Digestão. G. Selvageria. G. G, muito bem. 3. Levando em conta que as palavras abaixo são de origem árabe, tupi ou africana, complete adequadamente. A gente viu a regra. As palavras de origem árabe, africanas ou indígenas são escritas com J, a letra da professora Juliana. Tudo, então, é com J nessa questão. Tudo com J, não precisava nem pensar. Era só reconhecer lá a regra, tá? Tudo com J. Posso pular? Página 66 e última. Ok. Diz assim, ó. 4. Leia esse texto de uma reportagem. Eu não vou ler para ser mais rápida, tá? Para a gente poder falar do livro. A. Complete adequadamente com J ou G as palavras destacadas na reportagem. Então, vamos lá. A primeira palavra era engajam-se. É com G ou J? J. Porque senão fica... Isso, boa. Engagam. E aqui nem dá, ó, nem dá para ter dúvida se é G ou J, né? A própria pronúncia Só se vai a nos pessoa não dizer. souber o que é a palavra. Prof, pra mim tá muito travado. O meu? Pra mim também travou um pouquinho. Tá meio travado. Melhorou. Pra mim também tá travando bastante o teu, Sora. A minha fala, Pra mim, de todo mundo tá travado. Agora melhorou. a minha fala tá travada? Sim. Os dois. Pra O mim, áudio e o tá vídeo. normal. pra mim. Eu vou sair e vou voltar, quem sabe ajuda. Me espera aí, Tá. não vou embora. E aí, está gravando. Ah, é, Miguel? Eu li. Te peguei. Brinks. Aham. Saia para vocês verem. O que eu vou fazer aqui? Vou começar a gritar que nem uma louca. Agora melhorou, galera? Sim. É, que às vezes a conexão, né? Dá uma caída, travada. Tá, então a gente estava lá no engagagam, né? Então a gente viu que é com J. Depois em projetos. J. J. E inteligente? G. G, muito bem. Letra B. As palavras a seguir são da mesma família das palavras destacadas na reportagem. Levando em conta essa informação, complete-as adequadamente. Então, se tu acertou a A, tu tem que acertar a B. Engajamento. J. J. Engajado. J. J. Projeção. J. J. Projetar. J. Inteligência. G. G. Inteligível. G. G. E a 5, o uso do viagem. Ótimo, isso aí. Letra A da 5. Boa viagem, meu filho. Aqui é com G. G. E na de baixo. Ô, senhora, como o quadradinho ali do boa viagem, meu filho, eu botei um G. Significa... É o Fred que tá falando? Sim. Fred, tu nunca vai usar a tua gramática para responder. Tu vai responder sempre no teu caderno. Então, tu tem que escrever a palavra toda. Não usa a tua gramática. Tá? Ok. Ela não tem espaço suficiente, aí fica tudo muito apertado. Então, usa no teu caderno, aí numera direitinho, bota o número da página, da questão, e aí coloca a palavra inteira, tá? Porque se vocês só colocarem aí o G e o J, pessoal, vai parecer uma coisa assim solta, né? Aí vocês nem vão estar treinando a ortografia. Tem que escrever a palavra toda, tá? Eu escrevi a palavra em cima.
Tá. Então, procura fazer sempre no caderno, tá? A partir de agora. Tá? Letra B. Senão fica torrando página do caderno. Mas não tem problema, o caderno foi feito para ser usado. Usem o caderno. A gramática, se vocês quiserem vender, depois vai estar toda arriscada. Um horror. Mas as pessoas apagam. Mas não tem espaço, gente. A ideia de fazer no caderno é porque ela não tem espaço mesmo. E eu quero que tu escreva direitinho, senão vai ficar tudo amontoado, nem tu entende depois, tá? Então, a letra B. Talvez Ana e Lúcia viajem. J. É o verbo, né? Como eu gostaria de fazer uma viagem dessas? G, porque é a coisa. Muito bem. Então, a Ana 6 tinha que completar com G e J. Vamos lá. Cafajeste. J. Cervejeiro. J. Gíria. G. Garagem. G. Fuligem. Não lembro. G. Manjericão. Certo, letra B. Manjericão, J. Gibi. Geada. Sarjeta. J. Gingar, da capoeira, o gingado. G. Vamos para C. Injeção. J. Refúgio. Pedágio. Relógio. Majestade. J. Essa é ótima, a gente sempre quer escrever com G, não sei por quê. Tem uma coisa que nós já sabemos com G. Eu também Vai acho, ficar mas é feia J. com J. Fica esquisita. Letra D. Fica. Gorjeta. J. Lambugem. J. Vagem, adoro. G. Cansaram, agora começaram a cansar. Gilete. Algema. Gergelim. GG. Tudo bem, Alice? Estrangeiro. G. Rabugice. Jersey. Não sei. J. Pegagento. J. Eu sei que vocês têm alguma videoconferência agora? Não. Então eu vou usar só mais uns minutinhos, pode ser? Pode. Só para falar do livro. Tô louca para falar dele. Seja livre. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho porque foi que a prof escolheu esse livro, tá? Tô falando do livro A Magia da Árvore Luminosa agora. Terminamos a gramática. G e J dominado. Então, assim, quando a prof foi escolher o ano passado uma leitura para compor o projeto dos curtas, que é o projeto do 6º ano, a prof queria um livro que tivesse uma temática sobre a natureza. Porque no mesmo ano, ano passado, foi lançado aquele projeto da escola É Compromisso, que é um projeto que vai tratar da sustentabilidade, do uso adequado dos recursos, né? Do respeito à natureza, e era um momento importante de se falar sobre essas questões. Então, na hora de escolher, eu pedi lá para a editora algumas dicas de alguns livros que tivessem essa temática. E eles me mandaram vários livros, eu li e escolhi este livro aqui. Por que eu escolhi este livro? Número 1, porque ele é dessa coleção Vagalume, que foi uma coleção que quando eu tinha a idade de vocês, eu adorava ler. Então, esse foi o primeiro ponto que me fez escolher esse livro. Segundo, eu achei a história uma aventura, achei que vocês iam gostar, em função disso, né? Tem bastante ação, acontecimentos, isso envolve o leitor. E, ao mesmo tempo, traz mensagens importantes sobre o respeito aos povos indígenas, né? Sobre a importância do cuidado e da preservação dos recursos naturais, da natureza.
sobre amizade. Bom, tem muita coisa que a gente aprende lendo esse livro, tá? Aí, o que eu queria falar hoje com vocês? Na hora que a gente vai ler, escolher um livro na livraria, na biblioteca, a gente precisa observar algumas coisas, tá? A primeira delas, a gente tem que pegar o livro. A gente tem que olhar para ele, ter essa relação toque, tá? Esse livro é legal, que ele tem até um relevinho. Vocês já viram que ele fica aceso no escuro? Se tu colocar ele no escuro, Não, eu não tenho livro. essas bolinhas aqui, Sério? sim, essas bolinhas aqui, elas brilham. Sabe que tem um relevinho, umas bolinhas? Aquelas bolinhas É lá que eu ficam encomendei. grudando na minha mão, Sora. As bolinhas saem da minha... Oi, Deus. As bolinhas saem da minha mão e saem do livro e grudam na minha mão, Sora. Tua mão tá muito suada. Então, primeira coisa, então, que a gente vai... Fala, Fred, desculpa. É que, Sara, eu encomendei um livro online, daí acho que minha mãe vai pegar lá na Pérola Livraria da escola. Daí, tipo, eu não sei se vai dar pra pegar algum dia assim, porque, né, a gente tá na época de corona e... Sim, mas a Prof tem uma versão digital aí dentro do Google Sala de Aula. Tu já leu por ali? Sim, Pode eu usar. tô usando. Isso, ótimo. Pode continuar usando. Mas quem tem a possibilidade do encontro tátil, quem sabe num outro momento, né, a gente vai conseguir fazer isso, ele tem essa diferença, né, um livro diferente. Vocês lembram do nosso livro Capulana, do ano passado? Sim, ele tinha relevo. Ele também tinha um relevo interessante, né? As editoras estão trabalhando muito com essa questão do tátil, assim, né, do livro tátil. Tá, bom. Livrinho Então, pra criança levar no banho. também. Bom, então a primeira coisa que a gente presta atenção quando olha esse livro é essa questão do tocar, né? E depois, duas coisas que a gente precisa observar: autor e título. Eu, por exemplo, gosto muito de escolher livros pelo título e pelo autor. Eu gosto de ler autores que eu já li, porque eu conheço a linguagem, eu sei sobre o que eles gostam de falar, e se eu gostei de um, eu posso gostar de outro. Pode falar, Yasmin. Só que às vezes, tipo, se o autor for estrangeiro, o livro vai ser traduzido. E não é sempre que o meu tradutor traduz todos os livros daquele autor. Isso. Então, às vezes a linguagem acaba mudando um pouco por causa do tradutor. Muito bem. Ótima. Só que se a gente lê livros do mesmo tradutor, a linguagem vai ser parecida. Parecida. Isso mesmo, muito bom. A Prof é uma fã de... A Prof é fã de literatura brasileira e literatura de língua portuguesa. Então, isso não acontece muito comigo. Gosto muito dos autores moçambicanos, angolanos. Eu leio bastante esses autores, assim, são autores que eu gosto. Então, eu não corro muito risco dessa questão da linguagem, tá? Mas eu acho que a questão da temática, o tema, os assuntos, por exemplo, quando tu lê um livro sobre a Segunda Guerra Mundial de um autor que fala sobre, sei lá, aquele prisioneiro B, não sei o que, B 8042, sei lá, é um número esquisito. E tu vai procurar outros livros sobre aquela temática, daí não envolvendo o autor, também tem algo a ver com a escolha, né? Eu gosto, por exemplo, de livros que tratam sobre a guerra. Meus últimos 2 livros foram desse assunto, depois eu mostro ali para vocês. Mas assim, olhei o título, esse título me interessa, por exemplo, né? Ele me chama atenção, ele aguça alguma coisa em mim, ele acorda algo em mim, ele me deixa curioso. Por isso a importância dos títulos nas nossas redações. Se a gente coloca lá a escola, quem é que tem vontade de ler um texto que está escrito a escola, o título? Ninguém, né? Então, a gente tem que começar a ser criativo desde o título, para chamar a atenção. Outra coisa, a autora, a Rosana Bonde, aí aqui atrás eu tenho uma informaçãozinha sobre ela, diz que ela nasceu em Curitiba, que ela é de 1954, e que da experiência como jornalista e pesquisadora, ela tirou material para escrever alguns livros sobre literatura infanto-juvenil de aventura. Então, é esse o tipo de livro que ela escreve. Então, olha aí, eu já sei um monte de coisa sobre essa autora, eu sei de onde ela é, eu sei de que época ela é, eu sei qual era a profissão e o que ela gosta de escrever, tá? Depois que eu olhei título, autor, eu já estou indo lá atrás, né? Na contracapa? Nunca sei. E aí ali eu tenho um trechinho do livro que diz assim, ó.
Índio, Uma sinopse do livro. isto, aqui não é sinopse, aqui é um trecho que foi retirado, que também é uma alternativa para sinopse, tá, Yasmin? Aqui a editora retirou um trecho do livro para chamar a atenção, tanto que ele está entre aspas, foi tirado do livro. Então diz assim: Índio, árvore luminosa? Que história, hein, seu Macário? Disse Roberto de Norá. Você tá com cara de quem não tá acreditando, mas meu avô falou que foi tudo verdade. O João vivia repetindo aquilo, só que tinha esquecido o resto. Falou que o índio não tinha gostado dele e apagou seu pensamento. Então aqui a gente já sabe que dentro dessa história tem um senhor, né? A gente já tem uma noção de personagens, esse menino Roberto e a menina de Norá. Esses nomes são antigos, né? Mas é que esse livro foi bom tempo, esses nomes eram mais característicos naquele tempo. E aí traz também já esse mistério desse índio que apagou memórias. O que será que é isso? Tem aqui um trecho, vocês estão me ouvindo? Tá bem travado. Sim. Também tá bem travado, mas Só trava um pouco. Tá meio travado, né? Tá, mas eu já vou terminar. tá cortado, travado, a imagem tá Ai, que pixelada, saco tá isso. muito bom. O senhor tá virando robô. Sim, como você descobriu? Ô, Sora, tu tá falando alguma coisa agora? Desce o silêncio. Eu não tô escutando nada. É que ela saiu pra voltar de novo. De novo, gente. Falta 3 minutos para a massa. Brotou. Meu Deus, pai. Já tô terminando. Ah, que coisa mais séria. E aí, ó, aqui dentro eu tenho 2 orelhas, tá? A gente chama isso aqui de orelha do livro. Vocês podem usar para marcar a página que estão. Eu não gosto porque fica horrível. Eu acho que isso tá? estraga a capa. Eu também acho, eu não gosto, mas é uma alternativa. Aqui nessa abinha, né, que eu tô falando, essa orelha, também eu tenho ali início de informação sobre esse livro. Então, antes de começar a leitura, eu preciso ler isso tudo que eu acabei de fazer. Prestar atenção no título, no autor, ler a contracapa, ver o que tem de informação sobre o autor. E aí, quando eu chego aqui, eu tenho uma informação mais diluída, ó, quer ver? Ó, ele diz assim, ó. A famosa turma da Bernunça era muito unida. E juntos, Geraldino, Janete, Paulo, Sandra e Carlos, o líder deles, estavam dispostos a desbravar a ilha do Seria uma introdução do livro. A qualquer custo, isso mesmo. A curiosidade era tanta que o grupo nem se importou com as estranhas histórias que envolviam a misteriosa ilha, tão temida e respeitada na Praia das Ostras, antigo vilarejo de pescadores onde os amigos moravam. O que esses corajosos esbradores nem podiam imaginar é que a descontraída expedição à Luna acabaria se transformando em uma importante missão dada a eles por um amigo secreto: salvar um pedaço intocado da natureza. De maneira leve e divertida, a magia da árvore luminosa aborda questões como amizade, respeito, aventura, sobre a cultura indígena, ecologia, mistério, e assim vem conquistando jovens leitores desde o final da década de 90, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma introdução, como a Yasmin disse. Na outra abinha, ele vai falar um pouquinho sobre a história dessa série. Para vocês verem, eu li quando eu era criança, então ela é antiga, ó. Diz assim, ó, a série Vagalume foi lançada na década de 70, bem antes de eu nascer, tá? Eu sou de 83. Não vão achar que eu sou mais velha. Conquistando milhares de jovens Só que pra devoravam... bem claro, né, Sora? Bem claro. Mais nova que minha mãe, então. Olha aí, viu? Só jovenzinha. Além dos textos que viraram clássicos, os leitores logo se apaixonaram pela figura de um simpático personagem que apresentava as tramas, o Luminoso, o Vagalume, mascote da série. No começo, o personagem se vestia como um jovem da época, calça estilo boca de sino. Você sabe o que é isso? Ela é mais abertinha, assim, ao final da calça. Boina, medalhão, mas ele foi mudando, meio hippie, assim, mas ele foi mudando com os anos, adaptando-se a cada geração de fãs. Agora, a série de livros juvenis mais querida do Brasil está de cara nova, e com ela, Nosso Luminoso também ganhou
um novo visual, mais dinâmico e atual, como os nossos leitores. Ficou muito bonitinho aí. Bom, então, olha quanta informação a gente tirou a partir da leitura, da leitura não, mas da análise desse livro objeto, dessa coisa ali, tá? Amanhã vocês terão uma tarefa lá no Google Sala de Aula, não postei ainda, mas vocês terão uma tarefa que é analisar elementos da narrativa que constam no primeiro e no segundo capítulos. Capítulo. Aqueles que já leram há muito tempo, releiam, é bem curtinho, tá? Só releia o primeiro e o segundo capítulos, para saberem do que se trata. Eu vou postar junto com a tarefa aquele livro virtual lá que a Prof. Márcia já tinha colocado para vocês, mas só para ficar junto da postagem, tá? Eu não vou postar como atividade, tá, pessoal? Vou postar lá no mural, como eu tenho feito. Nas atividades vai ficar só aquilo que eu preciso ver o retorno ou que vai ser avaliativo. Nas semanas, agora nas semanas seguintes, a gente vai trabalhar com atividades aí que vocês vão ter que postar foto ou um documento de Word sobre o livro, tá? Por hoje é só. Desculpem aí as caídas e voltas e chegadas e partidas, mas faz parte, né, da tecnologia. Alguém quer fazer pergunta, quer falar alguma coisa, contar alguma coisa? Sora, Fala, Mândio. tu vai postar atividade hoje? Não, já até passei do meu tempo. Mais alguma pergunta? Ô, prof, a biblioteca da escola está aberta ou não? Porque eu não gosto muito de ler online, daí talvez eu poderia pegar um livro lá. Sofia, a Pro vai ver essa informação. A biblioteca, eu sei que ela não está aberta, ela está fechada. Mas eu vou ver se tu pode, se alguém pode separar um livro e tu pegar. Porque agora com essa bandeira vermelha de novo, a escola está trabalhando com horários diferentes mais uma vez. Então, eu não sei te dizer bem isso. Tu me pergunta de novo, por favor, por e-mail, só para não esquecer, porque a minha cabeça é meio fraca, que agora é meio-dia, eu não vou conseguir falar com elas. Mas aí eu vou ligar lá para a escola e eu vou ver essa informação para ti, tá? Mas me cobra se eu não te responder. Pode me cobrar, porque às vezes eu esqueço. Ok. Tá? Mais alguém? Então tá, meus queridos, amei a nossa aula. Foi assim, meio idas e vindas, né? Mas acontece. Tá bom poder ver vocês. Adorei poder enxergar vocês mais um pouquinho hoje. A Alice tá até de cabelo novo, Alice. Mais curtinho. Já tava. Eu que não tinha visto. Querido. Vixe. Eu não, de certo, eu não tinha visto, mas estava mais comprido o ano passado teu cabelo. A Sofia já tá lá brincando com os cachorrinhos. Minha filha estuda no Salvador, sim, de tarde, na 112. Uma delas, né? Agora só quando o Salvador tiver berçário para Helena aí também. Beijo, meus queridos. Amei nossa aula. Vocês são, ó, demais. Turma bem participativa. É ótimo falar com vocês. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, Sora. Tchau, queridos. Tchau. Adorei. Passem a fofoca adiante. A prof deixou gravando de novo. Meu Deus. Prof, tá gravando. Ela deixou gravando, isso aqui tá todo mundo saindo da aula, daí vai ficar gravando, tipo, não tem ninguém falando. Mas daí vai ficar no Google Drive dela. Calma lá, vou avisar ela. Cadê? Google Sala de Aula. Meu Deus.